Bom dia a todos e todas. Nós vamos para mais uma live da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos convidar hoje o nosso médico querido e estimado, Dr. Roberto, que vai nos falar sobre Covid e grupos de risco. Estou fazendo a chamada aqui do Dr. Calil. O Dr. Calil já está conosco. Muito bem. Dr. Calil, tudo bom bem? Bom dia a todos. Prazer em falar com o senhor, muita honra para a AMB. Está discutindo um tema tão importante com um médico tão experiente. Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Calil. Muita gente não sabe o tamanho de atividades que o Dr. Calil tem. O Dr. Calil é professor titular de cardiologia na USP, né, Dr. Calil? Sim. Diretor do Centro de Cardiologia do Sírio-Libanês e tem a importante missão de presidir o Instituto do Coração, também em São Paulo, tão famoso no Brasil e no mundo. E o Dr. Calil, além de tudo, trabalha muito esclarecendo a população, por isso que nós escolhemos o Dr. Calil. Ele está acostumado a falar sobre esses temas e de uma forma muito simples, que todos nós compreendemos facilmente, porque o Dr. Calil atua, né, no blog de saúde no UOL. O Dr. Calil também é colunista do programa Minuto do Coração, na Jovem Pan, e também consultor da Rede Globo. Volta e meia eu vejo o Dr. Calil em alguns programas, até mesmo ao vivo, falando sobre doenças e agora mais especificamente sobre o Covid. Então, Dr. Calil, eu vou passar a palavra para o senhor fazer aí o início da nossa live e agradecendo do fundo do coração o senhor dedicar o seu tempo nesse momento de pandemia a esclarecer magistrados e a sociedade em geral. Bom, eu que agradeço, um prazer estar com você, Renata. Então, estou à disposição para perguntas, o que vocês quiserem. Tá bem. Doutor Calil, o senhor esteve no fronte mesmo do combate ao Covid. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor viu, se foi uma experiência diferente de todos esses anos de medicina. Eu sei que o senhor está acostumado com doenças graves, né, com doenças em que as pessoas beiram a morte, mas esse quadro da pandemia, qual a repercussão dele na vida de um médico, na história da medicina? Isso é único. Como todos sabem, esse vírus, eu costumo dizer que tem dois tipos de doença. A doença do paciente que fica em casa, que mais ou menos são 95%, quer dizer, 80% vão ter o vírus e nem vão sentir absolutamente nada, né? Os 15% mais ou menos são pessoas que começam com sintomas, têm diagnóstico e têm tratamento em casa. Esse é o tipo de doença. E a outra doença que acomete mais ou menos 5% dos pacientes são os que precisam a internação. Esses casos são mais graves, né? E nós já vivemos o H1N1, influenza, outras viroses graves também. Mas esse vírus, realmente, ele acometeu de uma maneira... primeiro, ele acomete o organismo de várias maneiras, nós podemos discorrer sobre isso, mas teve um aspecto psicológico imenso, que eu, sei lá, sou formado há 35 anos, sei lá quantos anos, já estou velho na medicina, nunca tinha visto um pânico, né? Um pânico tamanho. Então, ele causou uma doença do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, com pânico econômica e sanitária. Quer dizer, uma coisa, né? Ele parou o mundo, né? E causando pânico nas pessoas. Quer dizer, então, as pessoas pararam de se preocupar, até é importante colocar isso, elas já de começo, elas pararam de se preocupar com as doenças próprias e com os tratamentos e com o acompanhamento. Para você ter uma ideia, aumentou muito o número de morte súbita em casa no mundo inteiro, porque as pessoas não vão ao hospital, pararam o tratamento. Isso é terrível, é pior que o vírus. A mortalidade em casa, ela foi muito maior em alguns estudos de outras doenças do que o vírus, porque a pessoa não vai ao médico. E nós já temos estatísticas sobre essas pessoas que sofrem de outras doenças e não procuraram os hospitais e médicos? Teve uma publicação recentemente que eu li, faz acho que uns 2, 3 dias, uma estatística do SAMU de Nova York. 80% dos atestados de óbito, de mortes em casa, foram não Covid. Então você imagine o tamanho da encrenca, o tamanho da gravidade das pessoas pararem o tratamento. Então, as pessoas têm que ir no médico, sim, né? Vai com máscara, passou mal, vai ao hospital. Não é que o vírus vai estar esperando na porta do hospital para te pegar, entendeu? Estou fazendo uma forma figurativa. Não existe isso.
né? Então, o isolamento, que obviamente nós podemos até falar está flexibilizando, mas o isolamento que foi mais radical, não tinha sentido você ficar em casa como você passasse mal. Então, isso foi um problema de saúde pública também tão grave quanto o vírus, né? Mas, de novo, é uma doença que qualquer virose é conhecida, os mecanismos, mas essa, do ponto de vista geral, foi única, né, na minha carreira. Doutor Kalil, essa questão, o senhor tocou na questão das luvas, da máscara, elas são impeditivas de contágio ou não? Isso é só mais uma barreira, a gente tem que ter atenção a outras prevenções. Então, a máscara, então, esse vírus também, outra característica, ele espalha muito rápido, né? E ele é uma doença respiratória, principalmente, mas de contato também, porque ele pega por contato, né? Então, se você toca em alguém ou cumprimenta e depois vai a mão na boca, no rosto, você pode contrair o vírus. Mas essas maneiras preventivas, uso de máscara, lavar as mãos, é importantíssimo. Isso vai fazer parte da cultura, porque daqui a pouco o vírus está indo embora, graças a Deus, vai ser página virada, depois vem a vacina, e aí o Covid ficou um pesadelo do passado. Mas você vê no Japão, é uma cultura diferente. As pessoas gripadas vão de máscara trabalhar, saem na rua de máscara. E eu acho que da pandemia o positivo vai ser isso. Porque as outras viroses que a gente vê aí, o H1N1... matando, né? Com alta taxa também de mortalidade no dia a dia. Para você ter uma ideia, as viroses, por exemplo, nessa época de inverno, falando em doença cardiovascular, entrando no inverno, há um aumento de 30% de infarto por causa das viroses. Porque qualquer desses vírus influenza, H1N1 e agora o Covid, eles também afetam as artérias do coração, aumentando a incidência de infarto. Então, por isso que extremamente importantes as campanhas de vacinação, não só do Covid, como vai ter vacina até o fim do ano, deve ter, espero, como outro tipo de vacina para outras viroses. Pois é, o tema da nossa live é exatamente essa questão dos grupos de risco, né? Porque os grupos de risco ainda continuam um pouco mal informados sobre como o vírus atua diferente no seu organismo. Eu até tive a oportunidade de assistir um programa de televisão mostrando como, né, o vírus se acopla às moléculas, não, às células, né? As células de gordura. O que o senhor pode falar sobre isso? Sobre as pessoas que têm comorbidades e o maior risco? Então, qualquer virose, vamos falar do Covid, as pessoas com hipertensos, os diabéticos, os que já tiveram doença ou têm doença cardíaca, faz parte de uma população de risco, né? Os obesos, por exemplo, porque são pessoas já que têm tendência a ter, obviamente, a incidência maior de infarto, de acidente vascular cerebral, o derrame cerebral e outras doenças, né? Infecção generalizada. Então, são pessoas mais frágeis em relação ao vírus. Quando acometido pelo coronavírus, esta população, sim. Então, as pessoas de mais de 50, 60 anos de idade, elas são tidas como fator de risco, sim. E essas outras doenças, a gravidade do acometimento, sem dúvida nenhuma, pode ser maior. Porque ele afeta, sim, o coração, afeta, sim, as artérias do cérebro, né? E as pessoas obesas ou com outras doenças crônicas que têm imunidade mais baixa, evidentemente vão ser casos mais graves. Tem sido e vão ser casos mais graves. E sobre sequelas, doutor Kalil? Depois de ter tido a doença, essas pessoas sofrem sequelas, piora a situação coronariana, como isso fica? Não, depois do vírus, primeiro o problema é pulmonar, porque é uma doença respiratória. Então, normalmente você não vai ter sequela, dependendo do acometimento do pulmão. Mas você tem que dar um segmento. Estudos da China, por exemplo, foi o primeiro país que estudou bastante esses casos. 3 meses depois que as pessoas tinham sido curadas, o pulmão tinha acometimento e tem que ter uma avaliação mais tardia da parte pulmonar. Alguns casos ficam pequenas sequelas pulmonares, mas é mais raro. A grande maioria fica sem sequela, como se fosse uma pneumonia ou qualquer quadro pulmonar que nós estamos acostumados.
Nossos espectadores aqui estão perguntando, hipertensos, quem já fez cirurgia bariátrica, tem que ter uma atenção maior? Tem que ter uma atenção maior, né? Porque os bariátricos, por exemplo, muitas vezes se esquecem de tomar as vitaminas, a imunidade cai, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O hipertenso é uma população de risco, sim. A hipertensão arterial, eu costumo dizer, é um mal silencioso. Você está com a pressão alta, você não sente nada, e ela, durante as décadas, os anos, começa a cometer as artérias do cérebro, do coração, dos rins. Então, sim, faz parte de uma população de risco. Doutor Calil, e a questão da vacina, que é uma ansiedade de toda a sociedade, a gente sabe que ela já também está sendo estudada no Brasil. Qual o prognóstico? O que o senhor imagina que vai acontecer? É perto? Está longe? Como é que está o estudo? Pelo que a gente vê os estudos, quer dizer, qualquer virose, uma vacina demora anos, né? Mas, obviamente, nós estamos diante de uma guerra contra esse vírus. Então, tem centenas de estudos ou dezenas de laboratórios já em fase 2, quer dizer, testando a vacina em seres humanos. Então, muito provavelmente, pelo que se está vendo, as vacinas vão estar disponíveis, pelo menos ainda esse ano, eu acredito. Não estou dizendo no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, no grupo de Oxford, e com certeza até o fim do ano vai ter vacina. E aí é questão de, obviamente, rapidamente se reproduzir essa vacina no país. Mas até o fim do ano, a gente tem que ser sempre otimista. Numa situação como essa, não adianta a gente causar terror, porque o pânico já está espalhado. Então, a primeira coisa, 95% dos casos são leves, eu repito, ou tem tratamento. Os 5% mais graves, embora você não tenha um antiviral, você tem sim condição de suporte, de UTI, e uma grande maioria sai curado, né? Então, quer dizer, existe uma taxa de mortalidade, mas a taxa de cura é infinitamente maior. Muita gente tem dúvida disso. Sai curado? É uma pergunta que sempre fazem. Sai curado, sai curado. Você, como qualquer virose, você sai curado, né? E principalmente você tem marcadores sorológicos que você está completamente imunizado e pronto, acabou. Então, óbvio, tem parte pequena da população que pegou, que foi acometida pelo vírus, aí não desenvolve anticorpo, esse pode até ser afetado de novo, mas é mínimo. É mínimo. A pessoa sai como qualquer imunizado, como se tivesse tomado uma vacina. Então essa é a grande dúvida, porque as pessoas ficam pensando que não estão imunes ainda, Não. E aí gera-se uma grande confusão. Eu me recordo de ter lido, logo depois que o senhor teve Covid, que o senhor disse que há um abalo psicológico em quem teve a doença, e que todos os pacientes que o senhor teve contato, que o senhor tratou, o senhor percebeu esse sintoma do abalo psicológico. Esse abalo psicológico é um abalo momentâneo, ou isso é uma coisa que muda a vida, que traz uma nova visão do mundo depois que você passou pela doença, especialmente no caso do senhor, o senhor esteve internado 10 dias, né, com 50% do pulmão tomado, salvo engano. Como fica a vida depois e como é o estado emocional do paciente? No caso do coronavírus, do Covid, quer dizer, foi instaurado o pânico mundial. Então, a pessoa que tem até sintoma leve, uma doença leve, com sintomas moderados ou leves, fica em pânico, achando que vai morrer, achando que o vírus vai voltar, quer dizer, então realmente foi construir uma doença completamente diferente, né? Construir nós também, na nossa cabeça, uma doença, um monstro. Agora, qualquer doença, qualquer internação, você muda um pouco. Quem falar que não muda, né, pense bem que mudou um pouquinho. Então, o nível de preocupação, o nível, eu costumo dizer, eu, por exemplo, sou extremamente agitado. Então, sempre correndo para lá e para cá. Então, obviamente, as pequenas coisas, depois que eu fiquei doente, com o Covid, mudaram. Eu não dou tanta importância assim, ou importância nenhuma. Há muita coisa que eu dava importância e ficava irritado, né? Por exemplo, um exemplo básico, da minha casa para o Incor, por exemplo, que eu vou de manhã, demorava, sei lá, meia hora o trânsito, eu já ficava irritado, como todo mundo, o trânsito, reclamando. Agora a gente não tem muito trânsito, mas nós estamos flexibilizando, estamos saindo da quarentena, o trânsito vai voltar igual. E muito provavelmente eu não vou me incomodar muito com o trânsito, entendeu? Estou dando um exemplo bem bobo, mas no dia a dia, a irritabilidade do ser humano, se você chegar no fim do seu dia, o que te incomodou hoje? 90% é bobagem.
10% é coisa séria. Essas 90% bobagem, a tendência, depois que você toma um susto, é você entrar num outro ritmo de vida, né? Quer dizer, o outro ritmo de pensamento. Agora, é uma doença que abala, assim, a parte psicológica. As pessoas ficam mais agitadas, os casos mais graves, né, os que saem da intubação, então, são mais agitados, sim. Né? Então, tem um comprometimento físico até. As pessoas perguntam muito se o fortalecimento da imunidade com alimentação, com prática de exercícios, ajuda em evitar o contágio. O senhor acha que isso é eficiente? Um corpo mais são é um corpo que evita? E aí, se o senhor puder falar um pouco sobre a vitamina D também, porque dizem que a pessoa que pega sol tem a doença de forma mais leve. Isso é verdade, não é? Não é regra. Mas, óbvio, você tendo um organismo saudável, estando hiperidratado, com alimentação adequada, com suplemento vitamínico, tem alguns estudos mostrando que o zinco, que a vitamina D, obviamente melhora a imunidade. Não é que você não vai ter a doença, mas é a proteção máxima que você pode fazer. Se manter, fazer exercício, se manter bem alimentado, né, bem hidratado e, de novo, o que as pessoas esqueceram nessa pandemia foi de se cuidarem. As pessoas pararam de ir no médico, suspenderam tratamento. As pessoas com câncer suspenderam quimioterapia, pelo amor de Deus. Isso foi um erro que infelizmente, algumas pessoas estão pagando caro agora por isso, né? Esses números que o senhor trouxe no início, né, de dados estatísticos de outros países, é muito relevante. Depois eu vou até fixar lá como comentário para o pessoal ter acesso. Perguntas dos espectadores. Avião, como é que o senhor enxerga andar de avião, transporte coletivo, o risco de contágio é maior? A gente vai ter como evitar isso num curto prazo? Como é que o senhor avalia isso? No curto prazo, é aquela orientação. Uso de máscara e pronto. Lavar as mãos e você está... Quer dizer, não é que você está completamente protegido, mas é o que você pode fazer, né? E vai ter um distanciamento, provavelmente as companhias aéreas, os espaços vão ser maiores, nesse começo até se diminui muito, né? Eu acredito que nos próximos meses, junho vai ser um mês mais tranquilo, de novo, eu sou sempre otimista. São Paulo, por exemplo, a situação está sob controle, em relação ao número de UTIs, número de casos novos. A tendência, eu acredito que agosto, quer dizer, junho começa a melhorar, julho vai ser um mês meio estranho, agosto a vida começa a retomar. Mas os cuidados, assim, a máscara protege bastante, né? Você usar de uma maneira correta e lavando as mãos, eu acho que essas medidas vão evitar a contaminação de quem ainda não está contaminado, porque grande parte da população vai ser contaminada e a grande maioria não vai perceber. E, doutor Calil, como é que o senhor enxerga as novas ondas de contágio, né? Em outros países houve uma interrupção, baixa o pico, o relaxamento do isolamento social acontece e a gente tem a segunda onda. Essa segunda onda e a terceira onda, elas virão? Eu queria saber se o senhor tem isso em mente e se elas vêm de uma forma pior do que as primeiras ondas. Primeiro assim, eu não sou um sanitarista nem infectologista, mas eu vou responder pelo que a gente sabe. Não vai ser igual. Evidentemente não vai ser igual. Porque, obviamente, nós temos que começar a viver. Então, a flexibilização, na minha opinião, é necessária sim, sou a favor, com medidas de segurança. E, obviamente, você vai frequentar um shopping daqui para frente, pelo menos até acabar essa pandemia, de uma maneira diferente do que você frequentava antes da pandemia. Então, óbvio, as medidas de segurança vão ser muito maiores. Então, de jeito nenhum, eu acredito numa nova onda, que não aconteceu no mundo, né? Você pode ver que os outros países que tiveram flexibilização, talvez aumentou um pouquinho a contaminação, que é natural, que eu vejo como natural. Mas não teve grande volta daquela onda, segunda onda, terceira onda. De novo, isso é muito terrorismo também. É técnico, mas existe um grau de terrorismo muito grande. O senhor enxerga que componentes têm que ser avaliados nessa questão do relaxamento? Eu hoje mesmo li um artigo no jornal do juiz Fausto de Santos falando sobre a questão de se observarem as estatísticas. O que deve ser cotejado? Autoridades sanitárias, estatísticas e mais alguma coisa? Nesse primeiro momento, quer dizer, a flexibilização está sendo baseada
em leitos de UTI, ocupação de leitos de UTI e avanço, obviamente, dos casos, né? E o Brasil é um país heterogêneo, o estado de São Paulo é heterogêneo. Então, as cidades mais tranquilas, obviamente, a flexibilização vai ser mais rápida e com liberação imediata de alguns setores. Mas, quer dizer, o cuidado tem que ser feito, sim. Quer dizer, cuidado do atendimento nas lojas, shoppings, transporte público. Quer dizer, a vida, por alguns meses, ela vai ser um pouco diferente, né? Não acredito que nem as pessoas falam, não, a vida será outra depois do... Não vai, não vai. Coronavírus vai ser página virada, sim. Depois da vacina acabou, quer dizer, modo de dizer, vão ter contaminações como o H1N1, como a influenza, mas hoje em dia não é sua preocupação maior você tomando vacina, o influenza e o H1N1, né? Hoje em dia. Na época dessas endemias foram. Então, a vida vai voltar ao normal. Claro, com uma educação no sentido de prevenção de viroses maior. Então, por exemplo, você ia no seu trabalho, ou no meu trabalho, ou no hospital, as pessoas gripadas tossindo pelo corredor, é normal, né? Ninguém fazia nada. Imagine, eu acho que isso sim vai mudar. Você vai estar num ambiente de trabalho com alguém tossindo do seu lado, você não vai admitir. Você, filho, vai usar máscara ou sai daqui, pode dizer, né? Então, essas coisas, eu acho que nós aprendemos, como o Japão faz isso, né? E mudanças... Mas a vida continua. Não existe um mundo pós-coronavírus. Isso é um sensacionalismo, honestamente, que eu não concordo. E isso a gente já vê, inclusive, doutor Calil, no judiciário, né? Nós estamos agora, a MB participa de um grupo no Conselho Nacional de Justiça que cuida dos prazos processuais e do atendimento presencial, né? Se os fóruns já podem abrir ou não podem abrir. E nós agora acabamos de participar de uma resolução, a resolução 322 do Conselho, que permite que cada estado e cada tribunal do estado avalie o retorno às atividades presenciais, claro, observadas todas as regras sanitárias, né? Se o estado está em lockdown, se a cidade está em lockdown, por óbvio, não pode haver a reabertura. Mas em lugares como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, em que o índice de contaminação é muito pequeno, até por conta da habitação. Poucas pessoas habitam aquela terra, então não tem essa concentração de pessoas como tem em cidades como a Grande São Paulo, né, como o Rio de Janeiro, capital. Então, a gente já está num processo de flexibilização e na justiça isso tem acontecido. O que nós estamos atentos, e aí cada associação, né, e grupos de servidores, são nas medidas que os tribunais vão adotar, como estar com as salas arejadas. Então, eu acho que nesse sentido há uma mudança de concepção, sim, né, do uso dos espaços. Como é que a gente vai usar diferentes locais de grande concentração, como é o Poder Judiciário, concentração de pessoas todo dia. Os tribunais grandes são verdadeiras cidades, né? A gente vai ter que ter mais cuidado com as filas, e isso já está acontecendo, né? Nas previsões da retomada. Cuidado com as filas, cuidado com o manuseio de processos. Alguém me perguntou aqui sobre processos físicos. Tudo que é físico, eu imagino que o senhor deva dizer isso, eu até deixo aqui a pergunta, tudo que é físico e é manuseado é risco de contágio, né? A gente vai ter que ter uma maior atenção. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre essas medidas, se elas são importantes e quais as medidas mais importantes, se é o distanciamento entre os colegas de trabalho, que em todas as repartições públicas, praticamente, as pessoas se sentam umas do lado das outras. O que o senhor acha que é isso é recomendável? importante, por exemplo. Uso de máscara, lavar as mãos e distanciamento. Extremamente importante, né? Principalmente nessa retomada. Essa retomada, o cuidado tem que ser redobrado, né? Completamente redobrado, né? Nós temos que ter cuidado, usar máscara, lavar as mãos e o distanciamento extremamente importante para justamente não acontecer um aumento da incidência do vírus. Eu estou aqui com uma pergunta de quem teve Covid. Como tratar em casa? Se não tem os sintomas mais graves, o que a pessoa deve fazer? Ela é diagnosticada com Covid, mas com pequenos sintomas. Primeiro, sempre consultar o médico ou posto de saúde, tem que ter esse acompanhamento. Dependendo do grau, por exemplo, tem pessoas que não têm absolutamente nada de sintoma, uma leve dor de cabeça e pronto, acabou. Não vai fazer nada. Vai ficar em casa e tomando analgésico no máximo. Óbvio, se começa um sintoma com febre, com mal-estar, eu acho que alguns exames a mais podem ser feitos, né?
como tomografia de pulmão, como exames de sangue. Tudo depende da gravidade dos sintomas. Mas, de novo, com orientação médica, procure um centro de saúde, procure seu médico, pelo menos com uma orientação, para saber o limite, porque muitas pessoas passam mal e são mais graves e ficam em casa. Quando chegam ao hospital, esse é um problema que nós tivemos, mesmo tanto no setor privado como no setor público. Fica passando mal em casa, aquela história, com medo de ir para o hospital, né? Acho que vai passar, e você acaba chegando no hospital num estado muito mais grave. Então, sempre com orientação médica. A orientação básica, se você não tem sintomas, se você não tem febre, se você está com uma simples dor de cabeça, faz um teste e dá positivo, observa, né? Coerência. Tem que ter coerência. Obrigada, doutor Calil. O que o senhor acha sobre os testes? Os testes rápidos valem? Aqui na minha cidade, eu moro em Niterói, e a prefeitura está fazendo agora umas centrais de testagem, né, nas calçadas, está montando alguns postos. Isso é válido? Qual a contribuição da testagem? De novo, quer dizer, não sou um infectologista, nem um sanitarista, mas a testagem é claro que é válida. Porque os países, na verdade, que tiveram grande sucesso, fizeram testagem em massa. Nós não tivemos condição econômica de fazer isso, nem física, mas a testagem em massa, o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, leitos de UTI disponíveis para os casos mais graves e testagem em massa, na Coreia, no Japão, quer dizer, então, em alguns centros, eu estava ouvindo hoje, vindo para o hospital até o rádio, não vi nenhum artigo, mas Florianópolis é uma cidade, por exemplo, que praticamente se protegeu muito com as testagens e o resultado foi brilhante, né? Eu acho válido, porque você separa as pessoas com risco de contágio. Mais uma perguntinha que é sanitária, mas se o senhor souber responder, essa questão da sanitização das ruas, né, que é muito comentada, especialmente nas comunidades carentes, né, com aquele líquido, que é um líquido até de procedência chinesa, é válido também? De novo, não sou sanitarista, mas a higienização das ruas devia ter sido feita desde que as ruas foram feitas, né? Então, isso, eu acho que... É hábito de saúde, né? Eu acho que essa pandemia talvez seja um puxão de orelha nas autoridades e nas pessoas, né? Você concorda? Até aproveitando falando do sistema SUS. O SUS é um sistema brilhante. O SUS é o único sistema no mundo que atende mais de 100 milhões de pessoas, acho. 160 milhões de pessoas o SUS atende. Então, antes da pandemia, você olhava, SUS, você olhava meio torto, né? Essas pessoas comentam, né? Me acompanha no SUS. Não, vai mudar. Quem está salvando vidas é o SUS. A grande esmagadora parte da população será salva pelo SUS, que é um sistema brilhante, é um sistema que existe há décadas, subfinanciado, tá certo? E ele foi subfinanciado nas últimas décadas. Então, primeiro, a visão da população sobre o SUS, depois da pandemia, será outra, porque quem está salvando a grande esmagadora parte das vidas são os profissionais do SUS e é o Sistema Único de Saúde. E as autoridades esperam que olhem de uma maneira completamente diferente com a forma de financiamento do SUS. Quer dizer, isso tem que ter muito mais recurso para o SUS, né? Claro que o país é um país com recursos limitados, é um país que não é um país rico, porém, para essa área de saúde, as coisas têm que mudar sim, porque foi exemplo. Aonde está acontecendo tragédias, maiores tragédias, por falta de investimento no SUS, né? E ele foi subfinanciado nas últimas décadas. Então, não é culpa desse ou daquele governo. É uma visão que tem que mudar completamente os governantes. Espero que sim daqui para frente. Como você perguntou das ruas, não tem sentido ficar... Óbvio que tem sentido que é obrigação você ficar cuidando das ruas, da higiene das ruas durante uma pandemia. Óbvio. Mas, desculpa, e fora da pandemia, o que vai acontecer? Deixa a rua cheia de lixo? Né? Então, esses conceitos, talvez a pandemia mudem e a vida vai se tornar melhor. Principalmente para as pessoas mais carentes, principalmente para as comunidades. É a nossa impressão também. Eu queria deixar assim, um agradecimento em nome do senhor, na sua pessoa, a todos os médicos, né, que têm trabalhado de forma aí... Eu vejo histórias lindíssimas, né? Ontem até assisti uma de um casal de médicos bem jovem que se casou dentro do hospital, estava com um casamento marcado,
e o chefe lá do setor, o médico-chefe do setor, organizou uma festa de casamento. Então, pais que estão separados dos filhos, né, que moram em alguns hospitais, né, os hospitais montaram camas, enfim. E aí eu queria assim, deixar assim, o nosso agradecimento do fundo do coração aos enfermeiros, né, que estão aí se contaminando também para salvar vidas, e todo o setor que não parou nem um minuto. A justiça não parou nem um minuto desde a declaração de pandemia lá em 11 de março pela organização. A gente está trabalhando, mas não de forma presencial em todos os lugares. Então, também fica aí a nossa homenagem a todos os magistrados servidores que estão produzindo números gigantescos, doutor Calil. Eu queria aqui deixar o senhor saber que o senhor é um homem culto e que está sempre conversando com outros setores. A Justiça Brasileira já produziu mais de 100 milhões de atos processuais, já destinou 320 milhões de reais para a sociedade, para o combate ao Covid. Então, é um trabalho, e tem trabalhado nesse equilíbrio, né, entre poder público, liberdades, entre não entrega de determinados equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. A gente ainda tem muitos hospitais que, infelizmente, não entregam esses equipamentos. Então, a Justiça está determinando. Então, é um trabalho todo conjunto, claro, diferenciado, cada um com as suas especificidades, mas eu achei importante deixar registrado também o trabalho da Justiça Brasileira. E o trabalho dos médicos. Eu acho que a medicina é uma antes da Covid e é outra depois, né? A humanização, a figura humana do médico hoje, ela está evidenciada e a população não sabia, né? Que são seres humanos que sofrem das mesmas dores que todos nós, que a gente vê o médico sempre num pedestal, né? E aí a gente tem um médico como o senhor, né? Tão renomado, que também passou pela doença, passou pelos abalos psicológicos, teve os seus medos. Eu li que o senhor se disse medroso, né? Teve os seus medos. Então, fica aqui o registro do nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E sem vocês, claro que a pandemia teria sido enfrentada de uma forma muito pior. Então, eu deixo aqui o abraço, agradecendo. Nós já esgotamos o nosso tempo. Não posso tomar mais o tempo do Dr. Calil. Eu sei que todo mundo aqui queria. São inúmeros elogios aqui na nossa live. E queria deixar a palavra final aí para o doutor, depois desse agradecimento. Bom, eu que agradeço. Do fundo do coração. Obrigado. Uma honra estar aqui. Mas eu acho importante que essa pandemia continue estar sendo feita a solidariedade. Então, independente de algumas arestas, sempre há discussões de vários temas entre as pessoas, entre os governantes, mas o que você vê é uma tendência de união para uma cura das pessoas, né? E a solidariedade está sendo muito grande. O brasileiro, por cultura, ele não tem a cultura, as empresas, de doar muito. Por cultura, é o que a gente vê, né, normalmente, né, nas campanhas de doação, por exemplo, que eu participo para os institutos, por Incor, por exemplo, são pouquíssimas pessoas que ajudam. E com o coronavírus, você vê grandes empresas, essa solidariedade do país inteiro, doando milhões, bilhões, né, para o tratamento do coronavírus. Eu espero que esse tipo de solidariedade continue depois do coronavírus. Porque, de novo, o Sistema Único de Saúde é um sistema perfeito, precisa de verba. O governo não tem condições de dar verba, por mais que aumente, que é necessária. Então, o que eu espero é que essas grandes empresas, grandes empresários, continuem sim com projetos ajudando o Sistema Único de Saúde para o bem das pessoas mais carentes desse país. Então, isso, nós da área da saúde, com certeza vamos sair fortalecidos disso, no sentido que, com certeza, essa solidariedade vai continuar, espero que continue. Isso foi uma grande lição, né? Então, isso que eu queria deixar essa mensagem. Eu sou sempre otimista, a pandemia vai passar, o coronavírus vai ser página virada, mas a solidariedade desse país nunca foi tão bem vista no tamanho, né, dessas doações, dessas ajudas das empresas, e eu tenho certeza que isso vai continuar na época pós-Covid, né? Muito bom. Eu sou otimista igual ao senhor. Tá aí uma coisa que nós temos em comum. Eu sempre acredito no futuro, eu sempre acredito que a gente vai conseguir superar com responsabilidade, né? Quando a gente é otimista, parece que a gente não é responsável. Não. A gente é otimista com responsabilidade, acreditando no futuro e acreditando nas pessoas. E eu penso que solidariedade também é a palavra de ordem
de tudo que aconteceu. E o brasileiro demonstrou que ele é diferenciado, porque realmente as doações, e são muitas, né? Em todos os setores eu vejo as pessoas doando em várias frentes. Então, isso é muito importante até para o futuro, que a gente tenha esse hábito de doar, especialmente para os nossos hospitais. A gente tem vários projetos. Eu sou juíza criminal no Rio de Janeiro, né? Em várias condenações, a gente sempre ajudou o Instituto do Câncer aqui, sempre deficitário e ajudou não só com dinheiro, às vezes nas campanhas de doação de sangue, ajudar, né? Esse altruísmo, eu acho que ficou muito ressaltado na pandemia. Então, doutor Calil, eu quero agradecer muitíssimo, pedir para todos que nos assistem, nos acompanharem nas nossas redes sociais, @magistradosbr e @renatagilAMB. E o doutor Calil, que já tem uma rede gigante de seguidores também nas redes sociais dele, que a gente está sempre colocando novas informações, né, e ajudando todo mundo a superar esse momento difícil de crise. Um beijo enorme. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom Obrigado. dia. Obrigado.